E se a dor que você está carregando hoje não fosse baseada na realidade, mas numa história que alguém criou e que você acreditou antes de investigar? Uma pesquisa da Universidade de Michigan revelou que o cérebro humano processa a dor emocional causada por uma mentira com a mesma intensidade que processa uma dor física real. A mesma intensidade. Isso significa que você pode estar sofrendo de verdade por algo que nunca aconteceu de verdade. Há uma história no livro de Gênesis que ilustra isso com uma crueldade impressionante. E ela começa com uma peça de roupa ensanguentada. Jacó amava José acima de todos os seus filhos, e esse amor gerou ciúme nos irmãos, um ciúme que fermentou até se tornar algo sombrio. Depois de venderem José como escravo para mercadores que iam no Egito, os irmãos pegaram a famosa túnica de José, mergulharam no sangue de um cabrito e a levaram ao pai, e disseram: achamos isso, examina se é ou não a túnica de seu filho. Eles não disseram que José havia morrido, deixaram que o coração do pai chegasse sozinho a essa conclusão. Gênesis 37, 33 a 35 registra que Jacó rasgou suas vestes, cobriu-se de luto e chorou por seu filho por muitos dias. Recusou qualquer consolo. Disse que desceria ao sepulcro de luto, anos de dor, tudo construído sobre uma mentira cuidadosamente arquitetada. Essa é a parte da história de Jacó que mais dói, que mais tem a nos dizer. Enquanto ele chorava, José estava vivo. Não apenas vivo, estava sendo preparado por Deus para um dos maiores propósitos da história bíblica. Ele governaria o Egito, salvaria nações inteiras da fome, incluindo a família que o traiu. Mas Jacó não sabia disso. Jacó estava em luto por um futuro que Deus estava construindo em segredo. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Choramos pelo relacionamento que acabou, que talvez Deus esteja apenas redirecionando, lamentamos a porta que fechou, sem perceber que ele fechou para abrir outra que ainda não enxergamos. Fazemos luto por sonhos que declaramos mortos. Talvez estejam apenas no processo de Gênesis antes do Egito. Isaías 55:8 lembra com mansidão: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. O que parece ser fim para você pode ser exatamente o começo do que Deus estava planejando. Gênesis 45 traz um dos momentos mais emocionantes de toda a escritura. José, agora o governador do Egito, revela sua identidade aos irmãos, manda uma mensagem ao pai que devia ter chegado como um relâmpago depois de tantos anos de luto. José ainda vive. Gênesis 45:26 diz que o coração de Jacó ficou frio porque não acreditava nele. Anos de dor haviam enrijecido o que a alegria tentava alcançar. A mentira havia durado tanto que a verdade precisou de tempo para ser absorvida. Mas ela chegou. Quando chegou, restaurou o que parecia impossível de restaurar. A mentira tem prazo de validade, a verdade de Deus não. Por mais que uma narrativa falsa tenha ocupado espaço na sua vida, o dia em que a verdade chega tem poder de ressignificar tudo que veio antes. Talvez hoje você esteja chorando por causa de uma mentira. Uma mentira que alguém plantou sobre você, sobre alguém que você ama, sobre uma situação que você julgou antes de conhecer por inteiro. Uma narrativa que você aceitou sem questionar e que desde então moldou sua dor, suas decisões e sua esperança. A história de Jacó nos convida a pausar antes de declarar o fim, a perguntar a Deus o que realmente está acontecendo antes de entrar em luto e a confiar que Ele enxerga o que você ainda não consegue ver. E o que parece uma túnica ensanguentada pode ser o início de uma história muito maior. Comenta aqui embaixo. Qual o momento na sua vida em que você descobriu que estava sofrendo por algo que não era verdade e Deus te mostrou a história real? Conta pra mim. Compartilha esse vídeo com alguém que está em luto por algo que talvez ainda esteja vivo. Pense bem nisso.